Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Alguém pela primeira vez na casa ou não? Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Então, como a Dora disse, a gente trabalha junto aqui na casa. Às quintas-feiras temos o curso básico, então nós estamos no finalzinho do curso. É um curso que todos os anos a gente tem nessa casa, segundo ano que eu participo. Fica o convite a quem se interessar para os próximos anos, já começar a pensar em fazer a parte da instrução, é importante para a gente também. O bate-papo de hoje, a conversa de hoje, eu quis trazer um pouco para a gente refletir sobre o Sermão da Montanha de Jesus, onde traz diversos ensinamentos, diversas parábolas, e uma das que são para mim mais importantes, que eu procuro recorrer a ela todas as vezes que eu preciso. Obrigado, Adriana. Eu procuro recorrer a ela sempre que eu me vejo em dúvidas de como agir nesse plano, é a parábola da porta estreita. Ela me traz, às vezes, algumas motivações para que eu trilhe, para que nós trilhamos o caminho correto. Então, na parábola da porta estreita, Jesus disse aos seus seguidores na época, na montanha, que é muito difícil, que a gente tem que ter escolhas da vida, É muito difícil a gente seguir pelas portas estreitas, que o caminho largo, ele é mais fácil. Nem porta tem um caminho largo, então é muito mais tranquilo da gente trilhar esse caminho. Só que as portas estreitas, elas são mais difíceis, e poucas pessoas são as eleitas a passar por essas portas. E aí não vem a questão de ser eleitas ou não, ter o merecimento, ter o mérito, ter a capacidade de conduzir a vida corretamente, através dos seus mais corretos atos, e seguir o caminho que dá mais trabalho. Então, pensando um pouco sobre essa reflexão, a gente tem que pensar, nós como espíritas acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos que depois que nós desencarnamos aqui nesse plano, nós vamos passar para o plano superior, para o plano espiritual, e no plano espiritual nós vamos fazer uma análise de como foi a nossa vida, de como foram as nossas vidas, E quando a gente passa para o plano espiritual, a gente tem acesso a informações de outras encarnações também, quando nos é permitido. E aí traz alguns sentimentos, O principal sentimento é de uma dor na consciência por não ter feito aquilo que deveria fazer. A gente vê a capacidade, lá quando nós chegamos no plano superior, nós entendemos que o que passamos aqui pode ter sido, e na maioria das vezes uma oportunidade perdida, que nós estivemos aqui para fazer aquilo que deveríamos fazer, e às vezes nós não conseguimos fazer. Por quê? Por causa da nossa acomodação, por causa da nossa falta de disciplina. Talvez porque não tínhamos o preparo suficiente, ou a disciplina suficiente, ou a consciência suficiente para saber aquilo que era o mais correto de ser feito. E aí, quando a gente chega lá no plano espiritual, nós temos essa conscientização daquilo que deveríamos ter feito, vem aquele arrependimento, e aí vem, quando se faz necessário, a necessidade de reencarnar. E quando a gente tem a necessidade de reencarnar, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. No nosso planejamento reencarnatório, junto com a espiritualidade amiga, nós decidimos aquilo que seria o mais correto de passarmos aqui. Por que eu falo no tempo seria? Porque nós planejamos, nós fazemos aquilo que o planejamento de acordo com as nossas necessidades. Só que quando chega aqui, nem sempre conseguimos fazer. Nem sempre tudo aquilo que é planejado é executado, por diversas razões.
Qual é o problema disso? De nós escolhermos diversas portas estreitas, porque quando nós estamos planejando o reencarnatório, nós não vamos escolher as coisas apenas boas, nós vamos escolher aquelas coisas que são necessárias para as nossas vidas, que a gente deveria passar para que a gente tenha o entendimento, criar empatia, criar a visão daquilo que nós deveremos fazer, a gente não consegue fazer. Porque a gente não escolhe o que é fácil, a gente escolhe aquilo que é necessário. Porém, quando a gente reencarna, vem a pegadinha, a gente esquece, vem o esquecimento. E o esquecimento, ele passa a ser um problema porque você não sabe, você não tem a consciência completa daquilo que deveria fazer. Você não tem o planejamento por escrito, ficaria muito mais fácil. Porém, está imbuído na sua consciência, está imbuído dentro de nós, aquilo que é o certo a ser feito. Só que a gente não tem aquela obrigação, como se fosse por escrita, né? Da nossa necessidade de fazer o que é certo. Então, quando a gente está lá no plano superior, a gente escolhe diversas portinhas estreitas. Aí a gente reencarna, esquece o planejamento. Quando chega aqui, a gente está envolto de um mundo material, materializado, onde a nossa visão de espírito nem sempre é tão clara. Nós não somos e nós não estamos nesse planeta numa versão nossa que é mais voltado ao mundo espiritual do que ao mundo material. Não. Na nossa situação, para alguns de nós sim, mas para a grande maioria da humanidade, nós estamos envoltos e concentrados e preocupados com a nossa vida material. A nossa vida espiritual, ela é muito pouca relembrada no nosso cotidiano. Veja as preocupações, faça uma análise de como foi o dia de vocês, como foi a semana de vocês, de quanto tempo a gente se dedicou para preocupações do nosso mundo material e de quanto tempo a gente dedicou para nossas preocupações do mundo espiritual. Quase que invariavelmente é predominantemente material, e que é normal, gente, é normal. E a gente tem que aprender de duas maneiras, né? Ou através do ensinamento pelo amor, ou pelo ensinamento da dor. E quando a dor vem? A dor vem quando se faz necessário passar pelas portas estreitas. Algumas vezes nós vamos fazer o uso dessas portas estreitas de maneira voluntária, e algumas vezes nós somos empurrados para ela. Voluntária é quando eu tomo a decisão de estudar, de evoluir moralmente, de fazer com que a minha vida seja melhor através da minha purificação como ser humano, do meu crescimento como ser humano. Mas algumas vezes nós somos empurrados para essas portas estreitas, através da perda de um ente querido, através de uma doença, através de algo que nos faça mal, que no momento que a gente tem, nem sempre nós compreendemos, nem sempre a gente tem a consciência de que isso se faz necessário. Alguns de nós podem se sentir injustiçados, podem se sentir prejudicados, pode se comparar a outras pessoas. Por que essa pessoa tem isso e eu não tenho? Por que eu tive esse problema e as pessoas não tiveram? Por que aconteceu comigo? Por que comigo foi acontecer? E essa injustiça vem da falta de memória, da falta de consciência daquilo que nós planejamos, que nós fomos responsáveis, que nós fazemos por onde. E aí eu falo que a porta estreita, ela leva um caminho que é como se fosse uma escadaria que você tem que subir, e a porta larga é como se fosse uma descida que você só precisa escorregar. O que é mais fácil fazer? A gente gosta de gastar energia? Não, né? Gastar energia dá trabalho, e dá trabalho cansa.
E esse cansaço nem sempre é compreendido. Para a gente mover, tem que vencer essa inércia, tem que sair do ponto que nós estamos parados. Mas aí vem a reflexão, né? O bambu, ele só fica forte quando ele está submetido à ventania. O bambu que não é submetido à ventania é o mais fraco. Os nossos músculos só crescem, só ficam fortes quando são submetidos a algum esforço. Se o músculo estiver parado, estamos cada vez mais perdendo força. Então não tem milagre, não tem jeito, não tem almoço grátis. O que existe é necessidade de trabalho, necessidade de passar por vicissitudes, por dificuldades, por coisas que foram necessárias para que a gente consiga passar por essas portas estreitas. Então passou a porta estreita e sobe. E a gente cresce. E a gente evolui como ser humano. Agora, ser levado, deixa a vida me levar pela porta larga, pelos caminhos largos, é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil. É muito mais prazeroso. Só que é um prazer que ele é momentâneo. Não é aquela coisa que vai te trazer a paz de espírito. A paz de espírito vai acontecer conosco quando nós conseguimos passar, ou enfrentar, ou conversar por coisas que nós devemos fazer, que nós sabemos que devemos fazer, que está colocado na nossa consciência e a gente não consegue fazer. Então a conversa de hoje é uma busca da reflexão. Qual porta que eu tenho que andar? Qual caminho que eu tenho que trilhar? Para isso, a gente tem que, não pode esquecer que somos acostumados, nós somos espíritos que está passando por diversas encarnações. E essas diversas encarnações são quase que sempre repetições de um mesmo erro que nós cometemos há muito tempo. Não são erros de uma encarnação só. São erros que nós acumulamos. Como eu já disse algumas vezes aqui, às vezes eu me repito, eu acho importante, a gente ter a consciência de que nós, hoje, somos a melhor versão do que nós já fomos em todas as outras encarnações. E às vezes nós cometemos erros de não ter o cuidado conosco, com o nosso corpo, com o nosso espírito, e a gente sabe, né? E passa algum tempo, a gente comete o mesmo erro, passa algum tempo, comete o mesmo erro, mesmo com consciência, a gente comete os mesmos erros. Mas imagine encarnações anteriores que nós já passamos e não temos essa consciência. Se hoje somos a melhor versão do que nós fomos em todas as encarnações, imagina como seriam os erros. E quanto tempo a gente está acostumado a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a gente está pegando o caminho mais fácil. Por quê? Porque a gente não está, às vezes, enfrentando aquilo que deveria enfrentar. Quais são os caminhos difíceis, né, que a gente pode encarar? Alguns exemplos de portas estreitas. A obtenção de conhecimento. A obtenção de conhecimento moral, a obtenção de conhecimento intelectual. Nós, como espíritas, como espíritos, acreditamos que o nosso crescimento ele deve ser feito em duas vertentes: o crescimento moral e o crescimento intelectual. Não adianta só a gente vir para esse plano e querer só evoluir moralmente. O crescimento intelectual é extremamente importante, para que a gente tenha cada vez mais uma vida prolongada nesse plano terreno, e que a gente consiga trazer cada vez mais espíritos para reencarnarem aqui, para que tenha oportunidade de crescer. Se nós não evoluíssemos de 200, 300 anos para cá, teríamos uma quantidade de espíritos muito menor encarnando aqui, com uma expectativa de vida média muito menor. Então se faz necessário para o nosso crescimento
como comunidade, como pessoas, nossa evolução moral e espiritual. Então, uma das portas que é importante que a gente entre, que a gente trilhe nela, é o conhecimento. O conhecimento através de estudos normais que nós temos nas escolas, e o conhecimento através de ter a visão do Cristo dentro da gente também. Então é extremamente importante. O nosso trabalho é extremamente importante. Nós criamos, nós trazemos riqueza, e essa riqueza ela é importante para nós como sociedade. Uma das portas mais difíceis que a gente tem é a reconciliação. Se reconciliar com alguém que a gente está empurrando com a barriga, que deve ter uma conversa franca, uma conversa honesta, uma conversa sincera. E aí, até quando vai ser isso, né? Às vezes por causa de orgulho, às vezes por causa de falta de oportunidade, falta de paciência. Mas por que essas portinhas que vieram próximo da gente, elas estão aqui na nossa vida? A nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, que às vezes as portas difíceis estão dentro da nossa família. Elas estão aqui porque a gente precisa resolver isso de uma vez por todas. Que pode ser que em algumas encarnações anteriores nós estamos tendo esses problemas se repetindo. E o fato é, quando eu me reconcilio, eu trago para junto dessa relação duas pessoas melhores. Duas. E uma delas é sempre a gente. Então é importante a gente reconciliar. Uma outra porta que é extremamente importante, mas essa dá um trabalho que chama educar. Educar filhos. Eu tenho duas portinhas em casa que assim, e são portas que você nasce ela um pouquinho larga, né? Daqui a pouco entra na adolescência, ela faz isso, depois ela aumenta de novo, né? Então, criar filho dá um trabalho danado. Só que a gente pode também abdicar, né? A gente pode ir lá para a porta larga e falar, não, quero abrir mão. Deixa no celular, deixa no computador, deixa na rua, e evita ter o trabalho. Só que educar dá um trabalho danado, dá um desgaste muito grande. Traz para a gente muita dor de cabeça. Talvez é uma das escadas mais difíceis de trilhar. Mas possivelmente, e posso afirmar como pai, que talvez seja a porta mais importante, uma das portas mais importantes que a gente tem que fazer aqui, né? E às vezes a gente, para evitar conflito com os filhos, por causa de personalidade, por causa de educação diferente, por causa de gerações diferentes, a gente acaba abdicando de educar os nossos filhos, né? Cuidar do nosso corpo é uma porta importante. Nosso corpo é um presente. Nós somos espíritos que estamos em um corpo. E a gente está aqui num mundo de provas e expiações, onde a gente veio para tentar depurar um pouco mais esse espírito. Para isso, precisa da ferramenta do corpo. E a gente às vezes não cuida. Somos descuidados com o nosso sedentarismo, com a nossa má alimentação, com a nossa falta de cuidado, com o nosso excesso de sedentarismo mesmo, né? De não cuidar da nossa saúde. Essa é uma das coisas que também dá trabalho, né? É difícil sair de casa, caminhar, fazer corrida, fazer alguma coisa, dá trabalho. O sofá é muito mais gostoso, né? Eu tenho duas entidades lá em casa, que é o sofá e a televisão. Passo no meio delas assim, terrível. E uma porta que também é muito importante, que a gente precisa não só nos ajudar e ajudar aqueles que precisam, é conter os vícios, né? Nós estamos num mundo de muito prazer efêmero, de muito prazer rápido, onde a dopamina, ela se dá
crescimento muito rápido através de telas, através de jogos, através de coisas que vão trazendo a nossa estagnação como seres humanos. Nós deixamos de fazer muitas coisas porque a gente está viciado em jogos, em telas, em vícios outros voltados a bebidas, a álcool, a sexo, a cigarro. Então, essas portas, elas são chamativas, né? Ela não é uma porta aberta, ela é uma porta aberta onde está te buscando, está te puxando. Essa a gente tem que evitar. Não é que a gente tem que trilhar, que a gente tem que evitar, porque se deixar, ela leva. E leva todo mundo, né? Leva todos aqueles que estão do nosso lado. E a função daquelas pessoas que nos cercam? E a nossa função em relação às pessoas que nós cercamos? Nós podemos influenciar as pessoas positivamente ou negativamente. Nós podemos ser influenciados positivamente e negativamente. Mas não vamos nunca nos esquecer que nós podemos ser influenciados, mas a decisão final do que deve ser feito é sempre e exclusivamente nossa. Então, o livre-arbítrio, o famoso livre-arbítrio, ele é nosso. E qualquer coisa que nós fazemos com esse livre-arbítrio tem consequência. Essas consequências podem ser extremamente positivas ou podem ser extremamente negativas. Mas nunca vamos deixar de pensar nas nossas responsabilidades. E aí eu vou trazer para a gente um pensamento para que a gente tenha também um cuidado com a nossa cobrança interna, né? Porque nós nos sabotamos muito, fazemos muita autossabotagem. Eu trago um pensamento, eu gosto muito do pensamento estoico, onde a gente tem que ter consciência que nós temos limitações sobre tudo que acontece na nossa vida. O estoicismo traz para a gente o ensinamento de que nem tudo na vida você consegue controlar. Então, o que você não consegue controlar, você não tem que ficar brigando. Agora, aquilo que você tem controle, aquilo que você tem possibilidade de controlar, esse tem que ser seu foco. Então, você não pode controlar tudo. E sofrer por isso é gasto de energia, é gasto de boas vibrações. Aceitar os seus sentimentos, sempre, mas orientar-se pelas razões, pela sua razão, sempre que possível. As emoções, elas não são permanentes. O que a gente está passando hoje por algo que é difícil, não é duradouro para toda a eternidade. Pode ser que nós, com os nossos pensamentos, pela pouca razão, não consiga ter o discernimento de saber parar com certas emoções, ou sair de determinadas situações, porque essas emoções nos servem para algum propósito, elas não são colocadas para que nos envie para alguns lugares, só que o excesso dessas emoções acaba nos prejudicando. E embora não possamos controlar diretamente as nossas emoções, nós conseguimos influenciá-las através do controle das nossas ações. Então, com isso, a gente tem que tentar, ao final dessa reflexão, tentar buscar e entender qual ou quais são as portas que nos fazem crescer. Quais são aquelas que vale a pena a gente brigar? Quais são aquelas que hoje eu vou conseguir entrar? Aquelas que não dá, não vai dar. Não tem problema. Nós somos seres humanos, buscando algo de crescimento, tentando buscar o crescimento espiritual. Só que temos limitações. E essas limitações têm que ser racionalizadas, tem que ser entendida e controlar as nossas emoções através do racional.
tenhamos todos uma semana plena. Muito obrigado.